Dois titulares. Tem. Não tem tantos, mas tem. E só que assim, a principal alteração no time, ela não é mais... Não é lá na frente. É uma alteração definitiva, né? O Carlos Miguel antecipou a despedida. Exatamente, Barreto. Bom dia para você, Diogo, todo mundo que acompanha o Redação, Thales e Tim. Exatamente. Hoje, no gol do Corinthians, teremos Matheus Donelli, que, em tese, quando começou a temporada, era o terceiro goleiro do Corinthians. É uma cria da base, é um garoto de 22 anos, que está no Corinthians desde os 12 anos, passou por todas as categorias de base, inclusive da seleção brasileira. Ele foi campeão sub-17 com a seleção brasileira, também esteve em alguns torneios sub-23 e agora é o titular absoluto. Até porque, Barreto, aquele assunto que a gente trouxe ontem, da tentativa do Corinthians contratar o Santos junto ao Fortaleza, o Fortaleza já se pronunciou a respeito e falou que ele não será negociado. O goleiro Santos, né? Quando a gente fala de Corinthians e ouve Santos, a primeira coisa que vem à cabeça é o time. O Corinthians não quer comprar outro time, né? Não. Deixa eu explicar isso por ti, inclusive. Né? O Corinthians mal está conseguindo cuidar do seu time, quer contratar o goleiro Santos. O goleiro Santos, mas não vai rolar, que é um goleiro experiente, mas não vai rolar, o Fortaleza não aceita, mesmo ele sendo o reserva do João Ricardo nesse momento no Fortaleza. Então, o Corinthians, o que o Corinthians fez? Inclusive, até pelo trauma de contrato, né, Barreto? Renovou com o Matheus Donelli até 2028. Falou, por esse problema, agora a gente está garantido. Mas qual que é o problema do Matheus? O Matheus tem poucos jogos como profissional. Não joga uma partida há praticamente 2 anos. Então, ele tem 5 partidas em 2021 como profissional e 5 partidas em 2022. E aí já pegou aí essa situação de não só substituir o Carlos Miguel nesse jogo que o Carlos Miguel está suspenso, como provavelmente ele vai ter essa sequência aí forçada, né? Porque realmente o Corinthians não conseguiu contratar um outro goleiro e o Carlos Miguel provavelmente já se despediu, né? Antecipadamente, vamos colocar assim. Então, acho que essa primeira questão é bem grandiosa para essa partida, que você está colocando um goleiro que obviamente vai ser cobrado, porque é um goleiro do Corinthians, mas que a gente tem que ter uma paciência, uma compreensão de entender também que ele está assumindo um abacaxi aí, né? Completamente inesperado. Por mais que ele estivesse treinando e esperando uma oportunidade, foi uma oportunidade que apareceu meio torta, meio do nada. Enfim, com o Matheus Donelli sendo o primeiro goleiro, os 2 próximos goleiros também são crias da base, que é o Felipe Longo e o Cadu sendo relacionado pela primeira vez, né? Que são goleiros do Sub-20 do Corinthians. Então, primeira grande alteração é essa. E é já uma alteração que o corintiano já está se acostumando para ver, pelo menos nos próximos jogos, enquanto o Corinthians não se decide se volta para o mercado para contratar alguém ou se vai apostar, então, no Matheus Donelli aí, se firmando como titular. Aí você tem o Gustavo Henrique de volta para a zaga, vai formar a dupla com o Kaká, você não tem o Félix Torres, não tem o Romero. Eu falei 2 titulares, mas assim, titular mesmo é o Félix Torres, né? O Romero estava nesse momento da convocação, ele estava mais no banco, entrando com opção no segundo tempo. Aí tem uma dúvida no meio-campo entre o Moscardo e o Bidon. Que é aquilo, né, Barreto? Você tem o Moscardo até quando? Você tem até mais 2, 3 jogos. O contrato do Moscardo, né, de empréstimo junto ao PSG, porque ele já está vendido, ele termina no final do mês. Aí o Corinthians estava tentando um empréstimo até o final do ano. O PSG falou, não, senhor. Ele precisa estar aqui no dia 15 de julho, quando começa a pré-temporada. E aí o Corinthians falou assim, então vamos ficar mais 15 dias só? Até o 15 de julho, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, e isso está sendo negociado. Mas me estranha esse esforço, porque você tem um menino que está indo bem, que é o Bidon, e aí você está preferindo, que foi o que o Antônio Oliveira fez no Clássico contra o São Paulo. Preferiu colocar o Moscardo, que estava claramente sem ritmo e não tinha condição de aguentar o jogo inteiro, e tirou o Bidon, que só entrou no segundo tempo. Ele até explicou isso depois do empate em 2-2 com o São Paulo, que isso foi pensado, que ele queria dar minutos importantes para o Moscardo, mas é um jogador que ele já não vai ter, né? Em 3 jogos ele não vai ter. Então, talvez, enfim, acho que pensando nessa situação, talvez o Bidon volte aí na vaga de titular, junto com o Ranieri. E aí, na frente, você tem o Garro de volta, que é um jogador que estava suspenso na partida passada. Então, o Coronaldo fez essa função no jogo passado e o Mosquito assumiu o lado direito. E não estava funcionando muito, mas aí o Mosquito fez aquele golaço, acabou ficando mais tempo. O Mosquito também que precisa de sequência de minutos. Então, a gente deve ver o ataque do Corinthians formado por Wesley, Yuri Alberto, Coronado
e o Garro. Mas, como a gente já destacou logo no começo, né, como você destacou, Barreto, a grande novidade do Corinthians é realmente no gol, o Matheus Donelli como titular. Uma novidade que aponta aí para os próximos passos que o Corinthians vai tomar com relação a essa posição, né? São dois times em situação desconfortável no Campeonato Brasileiro, né? Mas, quer dizer, o Inter desconfortável não em termos de tabela, né? Mas muito mais com relação ao desempenho depois que voltou aí da paralisação. O investimento que foi feito, as expectativas no início de ano. Mas o investimento está lá nos Estados Unidos nesse momento. Exatamente. Boa parte desse investimento lá nos Estados Unidos nesse momento. A curiosa a desorganização dessa questão do Carlos Miguel. Ele aparece na Sul-Americana, ele aparece mais, né, para o torcedor, indo muito bem naquela Sul-Americana, quando o Luxemburgo resolve que não vai ligar para a Sul-Americana e bota os jogadores reservas, ele vai muito bem. O Corinthians vai classificando, joga um jogo difícil contra eu lembro, ele foi muito bem contra o Universitário do Peru, em Lima. Enquanto isso, o Matheus Donelli estava no banco há um ano, né? Um ano inteiro no banco. Uma posição de terceiro goleiro. E acaba deixando esse goleiro escapar, né? Esse goleiro, por uma incompetência ali da direção mesmo, vive tudo isso. O Matheus Donelli vai tentar aproveitar a oportunidade, mas de fato é difícil pensar numa situação de fogueira maior do que essa para um goleiro, né? A gente fala muito de ritmo de jogo para goleiro. Tenho certeza que a comissão técnica está treinando para apaziguar isso o máximo possível, mas é muito tempo sem jogar, né? A posição de terceiro goleiro tem o do City agora, né? Que renovou o contrato depois de 3 temporadas sem entrar em campo e renovou por mais alguns anos. Olha os títulos que ele ganhou. Impressionante, né? Tem muito jogador de ponta aí que não tem os títulos dele. A preocupação maior não é com o momento, é com o conjunto da obra, né, Joana? É muito problema, né? Dívida bilionária, né? Crise política, o presidente perdendo a sua base de apoio que o levou até a eleição, dívida com jogadores, é muito problema. E além disso tudo, o Antônio Oliveira também tem muitos desfalques, né? A gente já comentava aqui no Redação, em programas anteriores, que até a partida contra o São Paulo, o banco foi tomado por meninos da base, alguns sendo relacionados pela primeira vez. O João, que entra, um zagueiro que era o 6º zagueiro, era a 6ª opção e precisou entrar no jogo com a expulsão do Caetano. Então vai ser um problemaço, mais uma vez para o Antônio Oliveira, um banco bem enxuto, formado por meninos da base que ainda não tiveram tempo de desenvolver, e no time titular, esse grande desafio para o Matheus Donelli. Lembrando que o Corinthians, em 9 rodadas, só tem uma vitória, que é aquela vitória contra o Fluminense, que foi bastante expressiva, mas foi a única até agora. No resto, são 4 derrotas e 4 empates. No Campeonato Brasileiro, tem uma discrepância aí com o desempenho, né, na Sul-Americana, mas enfim, no Campeonato Brasileiro é uma temporada ruim do Corinthians. Muito